Olá, estamos começando mais um estudo. Um minuto antes para verificar o som e a imagem. Já começamos, o teto está muito alto. E ajustando, fazendo os devidos ajustes. Começamos às 21 horas, nosso estudo. Hoje vamos ver se dá para nós interagirmos entre o assunto que vamos abordar e a colocação das pessoas. A Sandra, minha esposa, já deu um feedback de que o som está bom. Isto é legal porque quem vai ouvir depois, se estiver o som baixo, vai ter dificuldade. Muito bem, são 21 horas. Vamos começar agradecendo ao nosso Mestre Jesus a oportunidade deste encontro facilitado pela internet, que facilita o nosso acesso às informações. Pedimos aos benfeitores amigos, os nossos mentores, que nos ajudem no entendimento, na explanação das ideias, na recepção, na intuição, na sintonia com os planos mais elevados, para aproveitar esse momento de estudo. Então, agradecemos a Jesus e aos nossos benfeitores amigos. Muito bem, hoje é a live número 17, de 23/11/2020. Saudade de Jesus é o capítulo 16 desse livro. Bom, então vamos refletir. No tumulto que assola em toda parte no planeta terrestre, desequilibrando o comportamento humano, parece não haver espaço para harmonia, tampouco segurança para a vivência espiritual que dignifica e tranquiliza o espírito. Bom, o título é bem sugestivo, né? Saudade de Jesus. Saudade dos seus ensinamentos mais próximos de nós quando esteve aqui na Terra. A nossa aproximação a Jesus, porque ele, como o benfeitor, governador do planeta, certamente atende todos os seus irmãos em evolução, como espírito superior que é. Nós nos afastamos, buscando atender os nossos interesses, como vamos ver aqui, e nas horas de dores, nas dificuldades, nos sofrimentos, aí nós procuramos Jesus, fazemos as nossas preces, queremos ir no centro, fazer tratamento, nós buscamos recursos espirituais, porque não é fácil não estar distanciado de Jesus, dos benfeitores, da espiritualidade, da bondade divina. Nós ficamos fixados, detidos nos problemas que nos enroscamos, nos perturbamos, e nesse estado parece não haver saída, possibilidades de superação. Né? Vocês vejam a capacidade que temos de problematizar a nossa vida. Nós nos enredamos num emaranhado e não conseguimos sair. Porque ficamos tão alterados, tão limitados, que parece que não há saída. É interessante, né, o que as nossas capacidades pregam, que peça pregam a nós mesmos. Enquanto nós não soubermos pegar esse material, essas capacidades, e utilizar de forma adequada, sabendo da importância e do potencial que tem as nossas capacidades, nós nos prejudicamos pelo mau uso. Então vem o sofrimento, vem os limites, aí a gente volta correndo, buscando ajuda. E às vezes demora para sair, não é? Às vezes nos metemos em cada enroscada que fica difícil.
Bom, então estamos aqui com a participação da Sandra, minha esposa, a Márcia Miranda, a Lucy Fernandes, a Guidolin Geisa. Sejam bem-vindos. E qualquer pergunta referente ao que estamos estudando, vamos ver se hoje a gente consegue conversar. Bom, olha só. No tumulto que assola em toda parte no planeta terrestre, desequilibrando o comportamento humano. Então, esse tumulto tem o seu motivo de ser, que é as mudanças urgentes que estão acontecendo por conta provavelmente de um grau de evolução que estamos avançando mais, saindo do planeta de expiação e prova e avançando para a regeneração. Então tudo está sendo revolvido, mexido, chacoalhado. E isso, como diz a benfeitora espiritual, vai causar um desequilíbrio no comportamento humano. E por isso nós somos vítimas por conta desse problema social? Não, não somos, não é? Pode haver os agravantes e os atenuantes. No entanto, este tumulto também está colaborando para a descristalização dos nossos comportamentos em situações que nos acomodamos há séculos. Parece não haver espaço para a harmonia. Bom, temos que buscar a harmonia. Cada um deve otimizar o seu tempo e ver o que é possível fazer, um relaxamento, uma meditação, uma boa leitura, uma caminhada, escutar uma música, enfim, uma palestra. Os conhecimentos oferecem tantos recursos, tantas possibilidades, que é muito difícil a pessoa não aproveitar. Por exemplo, o indivíduo que vai para o trabalho pode ir escutando uma palestra ou escutando um livro através do celular, onde ele pode se enriquecer, melhorar os seus conhecimentos e tantos outros recursos que estão aí disponíveis para todos nós. Quando não tinha, reclamávamos que não tinha. Agora que tem, é excesso, não dá tempo, tem tantas coisas emergentes. O que é emergente em nossas vidas, em nosso processo evolutivo? As distrações confraternizam com as tragédias. É uma ligação, um link que tem entre as distrações, o indivíduo estar, digamos, sem foco, sem direção, sem um programa para chegar a algum lugar. Junto com as tragédias, dá um casamento perfeito de desordem em nossa vida. E os sorrisos misturam-se às lágrimas numa paisagem de ilusão e dor que empurra suas vítimas para o desencanto, a saturação, o empobrecimento moral, o vazio existencial. Então vamos dar aqui uma dissecada nessa colocação. Olha, você imagina, no processo de socialização, quando reencarnamos, nós já somos influenciados pelo meio social, pelos valores dos nossos pais, crenças, etc. Né? Conforme o nosso nível de evolução, nós podemos pegar este material, este conteúdo e transformar em pauta de vida, ou seja, alinharmos as nossas vidas em cima disso que nós aprendemos. E isso pode ser uma fria, porque podemos ir atrás de ideologias materialistas e furadas que só levam ao buraco, né? E fica difícil de sair. E os sorrisos misturam-se às lágrimas numa paisagem de ilusão e de dor. É uma mescla, não é? De prazeres que nós buscamos e que tenham o seu valor motivacional, mas ao mesmo as lágrimas de estar situado nesse panorama, nessa situação, nas tragédias sociais,
que gera uma série de tormentos. Vocês vejam que interessante, há um misto, há uma mescla de coisas boas acontecendo, de, de esforços realizando mudanças significativas e muitas pessoas se gratificam com essas buscas, com estas propostas e ao mesmo tempo do lado o sofrimento, o limite, o cerceamento de algumas vidas por conta dos envolvimentos perniciosos que estamos sujeitos. Multiplicam-se assustadoramente os agentes da hipnose e do consumismo. Que hipnose é essa? A hipnose a gente poderia definir simplificadamente que é uma sugestão mental onde há uma aceitação do receptor. Se eu dirijo uma palavra para você, você está com sono, você vai dormir, e eu vou repetindo isso, eu estou sugestionando. Você pode acolher a ideia e dormir, ficar com sono, ou acatar a palavra que eu estou emitindo. Né? Então, aí está o processo hipnótico. Então, olha só, multiplicam-se os agentes da hipnose e do consumismo. Uma propaganda de televisão que induz o indivíduo a acreditar que se ele comprar aquele produto, ele será feliz, ele sairá da angústia. Então, é uma sugestão, é uma indução que o indivíduo, por conta de alguma carência, de alguma fragilidade emocional, ele acaba acreditando numa proposta, como tantos outros. Os amigos podem trazer outras induções ou sugestões. Sugerir, por exemplo, para fazerem uma viagem, para tomar um café, né? Outros podem trazer sugestões do alcoolismo, da droga, para sair da angústia. E isso tem levado muita gente para o buraco. E em vez de sair da angústia, atormenta-se cada vez mais. Quanto tempo vai demorar para sair disso? Mais pessoas estão entrando aqui. Então nós temos a Lucy Fernandes, a Márcia Garcia, a Eliana Ramos, sejam bem-vindos, a Doraci, quanto tempo nós não nos vemos nos cursos do Lar do Amor de Jesus, Heloísa Cunhas, sejam bem-vindos. Muito bem, então a multiplicação, os agentes de indução ao consumismo em fuga espetacular da realidade. Agora aí tem uma colocação que a gente se valendo aqui das ideias da psicanálise, tem situações difíceis que precisam ser enfrentadas. Por exemplo, vamos pegar uma coisa concreta no nosso comportamento. Se você, distraído, der uma cabeçada numa porta, vai doer ou não vai? Ou você vai achar que é uma ilusão e que você, pelo pensamento positivo, não precisa sentir dor. Você pode até ter um controle sobre o seu corpo, mas não vai deixar de sentir, de modo geral, a dor da batida. É uma coisa concreta, é um fato, né? Tem enfrentamentos da nossa vida que dói, que traz sofrimento, que não dá para pular nem passar uma borracha e passar de escanteio. Quando perdemos uma pessoa, quando brigamos com outra, quando passamos por um problema social, há uma dor, há um sofrimento. Se nós quisermos driblar esse sofrimento com algum artifício social, não vai resolver. Não adianta o indivíduo encher a cara de bebida ou usar droga para não sentir a dor de uma decepção. Vai ter a dor da decepção. É claro que nós podemos melhorar o nosso índice de lucidez e, com o passar do tempo, termos mais controle sobre essas questões. Mas na escola terrestre nós aprendemos também estas experiências.
então em fuga espetacular da realidade, transformando-se em mecanismos impotentes para preencher as lacunas da alma sedenta de paz. Aí o enfrentamento da situação vai fortalecer. Então, olha, o músculo do coração, da moralidade, vai melhorar de modo a indivíduo lidar com outras situações mais preparado do que quando ele fica fugindo. Olha, se a gente fica fugindo, a gente vai acumulando tormentos. Por quê? Porque nós nos julgamos. Então, na hora da situação desagradável que aconteceu, nós fugimos dela, fica um buraco na personalidade, porque aquilo não foi resolvido e fica uma marca, não é? Quando o indivíduo enfrenta, mesmo com dor, com as suas dúvidas, com as suas vacilações, etc., houve um enfrentamento. A marca do enfrentamento é diferente da marca da fuga. Que marca? A experiência que aconteceu. Eu posso ter ficado na situação, chorado, sofri, perdi a esperança, tal, mas eu enfrentei ela. Isso contabiliza o meu crescimento. Diferente de fugir através de uma bebida que apaga temporariamente a lembrança da situação, e eu preciso muitas vezes ficar bebendo incessantemente para apagar as lembranças, porque uma hora volta a lucidez, né? E aí precisa sempre de artifícios para ficar fugindo, e aí não funciona. Vamos adiante. Ignorando-se como adquirir a harmonia íntima, a avalanche dos prazeres apresenta-se como a melhor maneira de desfrutar-se das horas que se vivem, não conseguindo, porém, proporcionar bem-estar por causa da sua fugacidade. Então vamos lá. Ignorando como adquirir harmonia íntima. Se nós fugirmos do enfrentamento, então vamos pensar na autoestima. Vamos ver se depois eu consigo voltar onde eu estava aqui. Se eu quero ter autoestima, não vai ser obtida somente repetindo palavras bonitas, doces, meladas sobre minha personalidade. Eu sou especial, eu sou inteligente, eu sou um cara legal. Isso não vai resolver a questão da autoestima, né? Quando eu enfrento uma situação, não importa se a situação deu certo ou deu errado, eu enfrentei. Esse enfrentamento vai entrar na minha contabilidade de autoestima. Eu estive lá, eu enfrentei. Não consegui, mas eu enfrentei. Então, este enfrentamento, ele traz para mim o sentimento ou a cognição de capacidade. Eu sou capaz, eu enfrentei a situação. Olha que coisa legal, não é? Porque veja bem, como nós não somos onipotentes, não é todas que nós vamos acertar. Então, de repente, você se candidata a um curso universitário na USP, concorre com centenas de candidatos e não passa. Você poderia muito bem se colocar para baixo, gerar uma depressão, dizendo que é um incapaz, que não conseguiu. Não, espera. É difícil o vestibular. É complicado. Tem muitos candidatos mais inteligentes, menos inteligentes, mais capacitados, ou melhor, mais preparados e menos preparados. Quando nos candidatamos para entrar numa empresa, é a mesma coisa. Eu não entrei, não passei no teste, não é porque eu não valho nada. É porque eu não tinha alcance, eu não estudei o suficiente ou não conheço aquelas matérias que caíram. Nem por isso eu deixo de ser importante ou ser menos gente do que outras pessoas. A gente tem que tirar essa visão distorcida que está muito ligada com o consumismo, utilitarismo, mercantilismo, onde a pessoa vale o quanto ela tem no bolso ou o poder que ela desfruta. Não, a conta não é essa. Portanto, podemos mudar o nosso entendimento da situação.
Então, se eu quero ter autoestima, eu tenho que enfrentar a vida. Se eu fujo, aí sim, aí pega. Aí pega como? Pega que eu vou me autoavaliar como incompetente, como fujão, como medroso e por aí afora. Então vamos lá, agora retornando. Ignorando-se como adquirir a harmonia íntima. Como adquirir harmonia íntima? Como ter uma alimentação sadia? Eu estou usando a linguagem da psicologia também, da Gestalt terapia. Ele chama alimentação psíquica de comida. Então, se eu quero ter o meu estômago legal, com uma digestão boa, eu tenho que comer coisas saudáveis, não gordurosas, para que haja um assentamento e uma digestão legal. Agora você imagina você comendo um torresmo, uma feijoada, um prato cheio, caipirinha, bebida com gás, como que vai ficar o seu estômago? Uma bagunça que ele não suporta, ele quer colocar tudo aquilo para fora. Muito bem, como que eu vou fazer uma harmonia interna? Xingando todo mundo, sendo pessimista, brigando com as pessoas, negando as minhas capacidades? Não dá, não dá. Assim não tem harmonia íntima, né? O indivíduo briga com o mundo inteiro, fala mal de todo mundo e quer ter harmonia íntima, candura, elevação espiritual, é querer milagre. Então, olha só, vamos seguir as dicas para o nosso crescimento. Ignorando-se como adquirir a harmonia íntima, a avalanche dos prazeres apresenta-se como a melhor maneira de desfrutar-se das horas que se vivem. Avalanche de prazeres, né? Deixo aqui, avalanche de prazeres. Então, imagine o indivíduo, eu fiz uma analogia, uma ilustração da alimentação como um paralelo com harmonia íntima. Mas vamos falar aqui do prazer. O prato também é um prazer. Mas pegamos um indivíduo que fala que quer ter a noite dos seus sonhos. Ele vai num cassino, gasta uma grana legal para entrar ou para os jogos que ele vai se divertir. Enquanto ele está lá, ele bebe todas, come petiscos, uma série de coisas, barulho, som, cobrança, tensão, cobrança dele mesmo de ganhar no jogo, enfim. Aquele tumulto todo vai provocar o que na cabeça dele? Ele está tendo o prazer da bebida, do jogo, da comida, do lugar bonito, né? Ele é bastante enfeitado. Ele está tendo o prazer disso, desse desfrute. Mas isso traz harmonia? Ele sai lá com um pensamento calmo, autoconfiante, com esperança? Não. Ele sai, invariavelmente, meio fora de órbita, atormentado, chateado se perdeu, enfim. Não é algo que harmoniza o mundo íntimo. Não tem jeito, não tem milagre. Então, continuando. A avalanche dos prazeres apresenta-se como a melhor maneira de desfrutar-se das horas que se vivem, não conseguindo, porém, proporcionar bem-estar por causa da sua fugacidade. Esse é um lance que deve refletir. A fugacidade das coisas, ou seja, a rapidez. Quanto tempo o indivíduo consegue ficar desfrutando? 12 horas, 24 horas é fugaz, é nada diante de uma vida. O indivíduo ficar, se ele é um comilão, ficar 24 horas no restaurante, ele vai comer quanto? Ele vai comer quantas pizzas? 10? Vai tomar quantos litros de vinho? 20 litros? É fugaz. Daqui a um dia tudo isso já passou, deixando a ressaca, o mal-estar dos excessos cometidos, né? Então, são coisas adquiridas,
São coisas materiais que trazem um prazer, mas não sacia, não resolve as questões internas, por exemplo, do bem-estar, né? Não adianta encher o corpo de coisas interessantes, como perfume, alimento, ginástica, se a alma está doente. Não vai ter bem-estar, vai ter cobrança. Terminou de fazer a ginástica, usar o trabalho do personal trainer, o nutricionista com uma alimentação super legal. Não, tudo isso faz bem. O problema é que ele não consegue tirar daí o bem-estar, porque o bem-estar está no âmbito do psiquismo, das emoções, dos sentimentos, e não das células, dos órgãos, como a sociedade faz acreditar. Muito bem. Há número incontável de pessoas que não possuem porque desconhecem o sentido profundo da reencarnação. E esse sentido é importante. Sempre lembramos aqui do Viktor Frankl, que foi o psiquiatra que criou a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Ele viveu no campo de concentração e percebeu, como psiquiatra, que muitas das pessoas que conseguiam sobreviver aos horrores do campo de concentração eram aquelas que tinham objetivo na vida, que tinham sentido na vida. Por quê? Porque esse sentido na vida alimentava, motivava ele suportar as agruras do campo de concentração e ser solto. Ou seja, ele suportava os maus tratos porque ele tinha um ideal e esse ideal alimentava ele. E como está dizendo a benfeitora espiritual, são poucas as pessoas que têm o sentido profundo da reencarnação. Porque quando nós estamos reencarnados e integrados na sociedade, com os seus esquemas, o seu funcionamento, parece que a vida se reduz a este esquema social, onde as instituições funcionam de determinadas maneiras, as pessoas se encaixam nessa sociedade com os seus valores, cultura, nós temos ideia de nascimento, morte, avanço da ciência, pobreza. Nós ficamos de tal forma envolvidos com estas questões que parece que a vida é isso. Agora, o Espiritismo explica. Estas questões disparatadas fazem parte das provas e das expiações. A vida não se encerra neste quadro dantesco. A vida é muito mais do que isso. Aquilo que o indivíduo está agora enfrentando, aborrecido, angustiado, achando que não vai passar, não tem jeito, vai passar. É uma prova, é uma experimentação pessoal para verificar se aprendeu alguma coisa. Passa pela prova para dar testemunho do seu aprendizado. Ou expiação, sofrimento por causa de erros do passado, de maldades praticadas, que hoje reaparecem como sofrimento daquilo que fez. Desculpem, mas engasguei. O sentido da reencarnação, encantam-se com essas fantasias que logo são substituídas por outras, as fantasias dos prazeres propostos pela sociedade. Você veja, desde criança, aprendemos a buscar essas fantasias, a buscar em algumas distrações um sentido, uma compensação, alguma coisa que desse sentido à vida. E aí, quando o indivíduo entra na maioridade, adolescência, maioridade, ele já está
crente de que as coisas são assim, vão ser sempre assim, né? Ele não aprende, por exemplo, a tomar contato consigo mesmo. Hoje, infelizmente, tem muitas escolas de meditação, de relaxamento, de trabalhos de autodescoberta. Bacana, isso vale a pena o indivíduo tomar contato com ele. Mas, por exemplo, os nossos pais, alguma vez falou para o filho: olha, senta um pouquinho aí e relaxa, você está muito nervoso, você não vai conseguir fazer a lição. Senta um pouco, relaxa, deita um pouco, escuta uma música. Ou, vamos conversar, o que está acontecendo com você? Ou por que você está tão pessimista ou está tão temeroso? Nós aprendemos isso? Não aprendemos. E os filhos dos filhos dos filhos vão transmitindo, como diz a psicanálise, o superego, de geração em geração. É preciso uma intervenção nisso, e eu vejo com o surgimento da psicologia, o espiritismo, nós vamos nos conscientizando da importância da vida e os pais vão descobrindo que eles têm responsabilidade com os filhos. Os filhos não são pessoas que nasceram do acaso e está naquele grupo familiar casualmente. Não, ele faz parte de um plano de desenvolvimento do grupo social, não é? Então, os pais com este conhecimento, eles se tornam mais responsáveis, porque sabe que a falência do filho na existência é corresponsabilidade deles. Então, muda a postura nesta visão reencarnacionista, sabendo que nós estamos ajudando uns aos outros. Nós não escapamos disso. Olha, gente, nós não vamos escapar de ninguém. Nós vamos aprender a lidar com todas as pessoas que estiverem no nosso grupo evolutivo. Se nós estamos caminhando para a perfeição, não é possível ter raiva, ódio de alguém. Então, os sentimentos que ainda abrigamos vão ser superadas. Como? Através da convivência dos grupos familiares, profissionais, grupos de pesquisas, amigos que são os nossos vizinhos, etc. Nós vamos nos aproximando a pouco e pouco nessa jornada sem fim. Então, encantam-se com essas fantasias que logo são substituídas por outras, ansiosas e instáveis, que desaparecem na voragem dos conflitos, em que sucumbem sem consciência do que lhes acontece. Você vê, por exemplo, o modismo, né? Aparece aí uma moda de roupa, de, de dança, de ideia, ideologia, religião, né? Ela aparece e vai embora, aparece e vai embora. Algumas pessoas ficam pegando modelos, aquela pessoa se comporta bem, teve sorte, vou copiar ela. E nós ficamos buscando modelos, e o nosso modelo é Jesus. Gente, nós estamos aqui, segundo André Luiz, mais ou menos 1.700.000.000 anos para atingir a idade da razão e o desenvolvimento psicológico. 1.700.000.000 anos. E Jesus, quanto tempo está na nossa frente? 4 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões? Quantas vidas o Mestre teve? Quantas humanidades? Quantas experiências? E nós ficamos querendo copiar o fulano, o chefe que tem sucesso e briga com todo mundo, o outro que é simpático só para conseguir o que ele quer dos outros, está manipulando. Nós seguimos os modelos de papelão, os modelos artificiais. Não dá certo, não dá certo, não dá certo. A gente copia, imita, faz igual e continua o mesmo. O processo evolutivo é muito longo. Bem-vindos, a minha irmã está aqui também acompanhando. Bem-vindos, Edinaldo, Fátima. Espero que esteja
ficando claro aqui a nossa exposição. O espetáculo do gozo imediato e fugidio apresenta-se sempre multiplicados, atraindo aficionados que se tornam vítimas do seu fascínio, logo transformado em solidão e mentira. Bom, então, quem está com depressão aqui fez uma menção sobre depressão. Vamos ver a consideração da benfeitora. Os espetáculos do gozo imediato. Que gozo? O gozo do prazer. Prazer do quê? De comer uma comida gostosa, de fazer uma viagem, de fazer sexo, de namorar, de comprar alguma coisa que traz prazer, o gozo imediato e fugidio, apresenta-se sempre multiplicados, atraindo aficionados que se tornam vítimas do seu fascínio. Os prazeres, a exuberância do como se apresenta, os prazeres são estonteantes, não é? Que tornam as vítimas do seu fascínio, fisgam as vítimas do seu fascínio, logo transformado em solidão e mentira. Solidão e mentira. Eu falei depressão, apaga. Solidão. Bom, nós nos atiramos na busca desses prazeres, nessa abundância, logo nos afastamos, porque chega uma hora que cansa, não sacia, cansa, é diferente. Então, quando vem o cansaço, nos entregamos às consequências psíquicas, emocionais, comportamentais dos excessos, da superexcitação mental e corporal que traz uma ressaca, que traz um mal-estar, que vai levar a essa solidão. E não adianta buscar mais e mais e mais, que continua a mesma coisa. Que coisa, o que acontece com a gente, que nós temos tantas experiências e não fixamos de modo a falar, chega, não toco mais nessa questão, não vou mais atrás disso. Infelizmente, nós aprendemos por saturação, por excesso. Né? Muita gente deixa de beber depois das ressacas horríveis que passam no dia seguinte. Os deuses da economia alertam e aprisionam os apaixonados pelo ter e pelo poder nos seus cofres e máquinas de ações e de títulos, entusiasmando-os a ponto de se escravizarem nos jogos das bolsas e negócios variáveis que propõem, segundo eles, a felicidade. Então vamos dar uma degustada na colocação da benfeitora. O Edinaldo está falando aqui dos excessos. É isso aí, Edinaldo. Olha só. Os deuses da economia alertam e aprisionam os apaixonados pelo ter. Essa é uma abordagem que a psicologia trata como uma filosofia entre o ter e o ser. Ter é quando nós temos objetos. É quando a nossa vida é voltada para a aquisição de objetos. Que objetos? Roupa, comida, viagem e por aí afora. E a preocupação com o ser é uma preocupação com quem nós somos. Então, a sociedade faz nós olharmos para o ter como mais importante do que ser um ser humano. Então, o ensinamento aqui é que nós somos mais importantes por ser quem nós somos, não importa se nós temos ou não temos. Nós somos importantes porque existimos, porque somos espíritos. Não é ter coisas, ter um carro zero, que nos torna equilibrados, sociáveis, amistosos e de bem com a vida. É em sendo quem nós somos, é claro que trabalhando a harmonia interna, o crescimento pessoal, que vai tornar a vida bacana, legal, gostosa de ser vivida. Então, poder
aqui os apaixonados pelo ter e pelo poder. O poder também chama muita atenção. Por quê? O poder faz o indivíduo acreditar que ele é melhor do que os outros, que ele pode mais, que ele manda nas pessoas, pisa e por aí afora. Pelo poder nos seus cofres e máquinas de ações e de títulos, entusiasmando-os, os deuses, né, do dinheiro, entusiasmando-os a ponto de escravizarem aos jogos das bolsas e negócios variáveis que propõem, segundo eles, a felicidade. Ou seja, tendo tudo isso, tendo poder, bastante desfrute de coisas, etc., tendo coisas, nós estaremos no caminho da felicidade. E não adianta o indivíduo buscar essa vereda, por mais que ele faça, ele é o campeão de vendas da empresa, ou é o campeão de uma empresa super gigante, tem tudo o que quer e continua vazio, inquieto por dentro. Não é esse o caminho. Aí nós voltamos à questão anterior, quando Joana de Ângeles aqui se referiu ao sentido da vida. O sentido da vida não é a aquisição de coisas, é desenvolvimento de valores e, como diz Joana de Ângeles, desenvolvimento intelecto-moral. Desenvolver as nossas capacidades, a cognição, a capacidade de entender as coisas, de conhecer e da moral, a conduta, como diz Allan Kardec, a regra da boa conduta, o comportamento adequado na sociedade. Bom, se a finalidade da vida é desenvolver essas capacidades, para que desenvolver? Para entender a vida, para ampliar a visão além da matéria, além dos limites, além dos cerceamentos, onde o indivíduo começa a perceber conexão entre as coisas, né? Tem uma visão integrada, uma visão do todo. O conhecimento vai nos distanciando da ignorância. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o que nós buscamos de conhecimento? O indivíduo lê um livro uma vez na vida, faz um curso de meia hora, assiste um vídeo pela metade e fica desmaiado no sofá a vida toda. O que ele vai conhecer do universo, da vida, da proposta da vida? E o Espiritismo vem explicar coisas que assustavam muitas pessoas quando elas achavam que algumas pessoas que têm algumas dificuldades, que são dificuldades irreversíveis, limites eternos. O Espiritismo fala que são experiências de crescimento, são resgates para o crescimento da pessoa. Nós podemos melhorar a nossa condição. Nós podemos nos tornar mais inteligentes, mais sociáveis, mais amistosos, mais afetivos, tudo podemos melhorar, desde que nos empenhamos para tal. Firmam o conceito, esses deuses da economia, firmam o conceito de que aqueles que são aquinhoados com a fortuna desfrutam da plenitude porque podem adquirir tudo quanto ambicionam. Essa é a ideia, não é? Mas digamos, sim, o indivíduo pode comprar o que quer, e é claro que ele vai ter prazeres nas suas conquistas, mas quando ele compra 10 relógios, chega uma hora que não dá mais, né? No 10º ele já tirou prazer demais dos relógios, agora não tem mais o que fazer. Compra as roupas de marca, guarda-roupa cheio de roupas de marca. Já não tem mais prazer de fazer terno. Compra carros um atrás do outro. Já não traz mais prazer. E agora? Deixa eu ver aqui. Firma o conceito de que aqueles que são aquinhoados com a fortuna desfrutam da plenitude porque podem adquirir tudo quanto ambiciona. Pronto, ele ambicionou, comprou quase tudo que queria e ainda continua vazio, continua um buraco no peito. Então não adianta, é uma falácia essa colocação, é uma mentira, é um engodo que o indivíduo que acredita, ele vai fazer de tudo para lutar
e chegar no apogeu da sua profissão. Chegando lá é que ele vai descobrir que não está lá a felicidade. Paraísos de indescritível beleza são-lhes oferecidos para os períodos de férias ou as permanentes férias com ausência dos sentimentos elevados. É aquela coisa, como que é as férias do indivíduo num hotel super luxuoso, mas esse indivíduo estando com depressão? Como que será? Como será o passeio, a viagem maravilhosa do indivíduo com dor de dente? Dá para viajar, fazer uma viagem maravilhosa? O indivíduo está num tour, está numa montanha esquiando, fazendo aquilo que ele gosta, que acha importante, está com dor de dente. Ele consegue desfrutar? Não consegue. Ouvidam que dinheiro nenhum consegue apagar a culpa no imo, oferecer afeto real e de profundidade. Não tem jeito. Olha, se você quiser fazer uma hipnose bem feita para apagar a culpa da sua consciência, não tem jeito, não vai conseguir. Está cravado na consciência, né? Então o dinheiro não vai conseguir essa proeza e nem conseguir trazer afeto para o indivíduo. Somente quando a razão abraça a emoção, a razão, a capacidade de discernir, em perfeita identidade de propósitos, é que se pode experimentar a plenitude, que não tem a aparência das satisfações fisiológicas e das apresentações exteriores em que o orgulho e a presunção destacam-se na sociedade. Então, este abraço da emoção e da identidade de propósitos, né, sim, levam a algum lugar. O homem e a mulher necessitam de ideais engrandecedores para nutrir-se e crescer interiormente. Olha, tem coisas que nós fazemos em sociedade, ou no contato com pessoas, que são interessantes, mas atrás dela tem coisas mais elevadas para atingir. Então, nós trabalhamos numa empresa e nos relacionamos. Estou eu aqui e meu colega do lado trabalhando. Isso é uma coisa nobre, porque mostra sociabilidade, etc. O trabalho possibilita esse encontro, é bom. Mas o objetivo maior de estar próximo de um colega de trabalho não é só esta questão profissional que eu estou me realizando. É o exercício da humanidade, o exercício da fraternidade universal. O meu colega de trabalho, ele pode ser, na próxima existência, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu sobrinho. Então, tem algo muito maior na vida do que somente os papéis que nós exercitamos na existência. Então, nós necessitamos de ideais engrandecedores. As aspirações meramente imateriais, as que promovem o exterior, assim que conseguidas, perdem os sentidos e os abandonam sem consideração, como nós já vimos antes. É nesse sentido que o Evangelho faz falta à sociedade moderna. Quantas saudades de Jesus, diz Joana de Ângeles. Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação. Rapidinho, rapidinho. Boa noite a todos que estão entrando. Valdir Alexandre, boa noite a todos. Gosto muito de seus ensinamentos da doutrina espírita. Muito obrigado, Valdira. Muito bem. Quanta saudade de Jesus. Diz a benfeitora, a sua mensagem de ternura e amor, repassada de misericórdia, entendimento do outro, compaixão,
possui o condão mágico de alterar o significado de todas as existências. Vimos até agora a metade desse capítulo falando do posicionamento do planeta Terra, da sociedade, das instituições que oferecem ao ser humano um caminho baseado nos pertences, nas obtenções de coisas. E agora a Joana de Ângeles fala: a sua mensagem de ternura e amor, repassada de misericórdia, possui o condão mágico de alterar o significado de todas as existências. Diferente daquela proposta da sociedade, Jesus apresenta uma proposta que dá significado à nossa existência. Dá significado. Ela tem sentido, ela tem importância, ela tem valor. A ingenuidade incerta na sabedoria dos seus ensinamentos é um poema de atualidade em todos os tempos que comove, propicia equilíbrio e restaura a compreensão dos deveres que a todos cabe desempenhar. Então, olha só, a ingenuidade incerta na sabedoria dos seus ensinamentos. Que o indivíduo pensa que é uma ingenuidade e não é. Por exemplo, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, e alguém que não conhece fala, mas o que? Uma pessoa que sofre é bem-aventurada? Isso é masoquismo. A pessoa não alcançou a mensagem. O aflito de hoje é o déspota de ontem, é o algoz de ontem. Hoje ele não é mais algoz, hoje ele está reparando, então ele é o bem-aventurado. Por que elegeu os infelizes, Jesus? Ergueu-os do caos em que se encontravam ao planalto da dignidade libertadora. Jesus fez isso com os sofredores. Elevou-os do caos da existência, do poço em que se encontravam, para o planalto da dignidade libertadora, fez-se o mais desafiador exemplo de bondade que o mundo conheceu e tornou-se modelo para incontáveis discípulos fascinados pelo seu exemplo, que tentaram repetir a incomparável façanha da compaixão e da caridade. Grandes personagens da história que tentaram imitá-lo e não conseguem chegar a essa altura, porque precisa de muita evolução. Revolucionou as convicções, nas quais predominavam o ódio e a vingança. Imagina falar de amar ao próximo, ao inimigo. Male male cuidavam de amar os amigos. Imagina os inimigos. Revolucionou as convicções, nas quais predominavam o ódio e a vingança, e estabeleceu que o amor e o perdão constituem os elementos únicos, aliás, para a completude individual e coletiva. Diferente dessa visão mercantilista do nosso planeta, em que a pessoa é valorizada pelas coisas que tem, como foi visto. Revolucionou as convicções nas quais predominaram o ódio e a vingança. A sociedade funcionava assim. E estabeleceu que o amor e o perdão constituem os elementos únicos para a completude individual. Então, qual o roteiro? É Jesus. E qual é a proposta aqui? O amor e o perdão. Que precisamos fazer o quê? Exercitar, exercitar, exercitar. Perdão 70 vezes 7. Veja, nós não podemos mascarar os nossos comportamentos, que essa máscara não altera o nosso conteúdo. Se eu estou com raiva, eu estou com raiva.
Não adianta eu fingir que eu não estou com raiva, que eu não modifico a minha raiva. Assumir que eu estou com raiva é ser coerente e lúcido com o que está acontecendo comigo. Estou com raiva. Quando eu assumo que eu estou com raiva, fica mais fácil de dissipar do que fingir que eu estou sem ela. Percebe? Quando eu estou com fome, eu estou com fome. Não adianta falar, não, não estou com fome. Meu estômago continua roncando do mesmo jeito. Quando eu assumo que eu estou com fome, eu como, mata a minha fome. Então, a ideia é essa. Quando se fala do perdão, não quer dizer que a gente aperta o botão do perdão, pronto, eu já amo. Não, não quer isso. Todo o mal que você me fez, todo o desaforo, as brigas, as provocações, eu já esqueci tudo. Eu apertei o botão do perdão. Já amo você. Isso não acontece. Eu tenho a consciência do perdão, perdoar 7 vezes 70. Bom, a pessoa me provocou, eu estou com raiva de você, mas eu vou segurar para não revidar. Eu já estou trabalhando, eu já estou aprendendo a ser diferente. Porque eu não transformo a raiva ou o ódio num amor de um momento para o outro. Então, quando eu sei que eu tenho raiva daquela pessoa, mágoa, ressentimento, puxa vida, cada vez que eu penso nela, eu fico ressentido, chateado, mal-humorado. Eu vou, eu vou começar, eu vou tentar compreender. Vou tentar compreender. Por que ela fez isso? Né? Porque ela tem as suas fraquezas, ela tem os seus medos, tem as suas iras, etc. Bom, ela é um ser humano e ser humano faz essas coisas. Mesmo que eu dê essa explicação, ainda tenho ressentimento contra ela. Mas eu já sei que ela fez isso porque ela é um ser humano. Eu vou diluir o que eu sinto com a minha racionalização. A minha racionalização. Eu tendo ódio dela, eu me machuco mais ainda. Eu me prejudico, eu me auto-obsedio. Então, eu vou diluindo aquilo que eu sinto. Agora, com a evolução, à medida que nós crescemos, as mágoas, os ódios são dissolvidos porque são incompatíveis. Uma pessoa que conquistou o amor, ela não tem o ódio, mas que conquistou mesmo o amor. Então tem uma transição aí evolutiva que também precisa ser vivenciada. Quando eu não tenho esse amor desenvolvido, eu vou usar a racionalidade, a compreensão, para entender, ou no mínimo para não revidar. Agora, ao mesmo tempo, concomitantemente, eu vou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Quando eu aprendo a ser uma pessoa melhor, eu aumento a minha capacidade de compreender. Quanto mais eu compreendo, menos ressentimento eu tenho, porque são incompatíveis. Muito bem. Utilizou-se de palavras simples para explicar os dramas complexos, assim como de imagens do cotidiano para elucidar os enigmas dos comportamentos em desvario que predominavam e ninguém jamais falou conforme ele o fez, emoldurando as palavras com as ações candentes da compreensão do sofrimento humano. Utilizou de palavras simples, mas com uma capacidade de síntese e de entendimento muito grande. Agora, veja bem, tem um lance interessante. No livro do André Luiz, André Luiz participa de uma situação onde um benfeitor de um plano superior vai se materializar em nosso lar para falar com o grupo que está ali presente. Quando ele se materializa, que me parece que é o irmão Asclépios, e ele começa a falar, André Luiz diz que quando o benfeitor fala, ele fica encantado e ele não entende direito, porque o benfeitor fala em blocos. Imagina você fazer um discurso em bloco. Você recebe a minha fala,
Tudo que eu falei até agora você recebe ao mesmo tempo, né? Nós entendemos de uma forma linear, palavra por palavra. Ele é um bloco. Imagina como deveria ser Jesus conversando com as pessoas. As imagens que ele exteriorizavam, as energias, a clareza, como isso transformava, remexia no fundo da alma, trazendo um entendimento inimaginável. Tanto é que Joana de Ângeles fala: quem conheceu Jesus nunca mais é o mesmo. Olha só. Ninguém que valorizasse a pobreza e os sentimentos de dor como instrumentos de elevação moral, como ele o fez, que trazia sentido para a pessoa. Pode-se afirmar que são mais afligentes em razão das circunstâncias culturais e comportamentos alienantes, dos desafios e dos impositivos enfrentados, dos interesses em jogo sob o domínio do ego. Era mais afligente em razão das circunstâncias culturais, quando Jesus trouxe a Boa Nova, né? Todos esses fatores, porém, têm as suas raízes no cerne do espírito, resultado do seu atraso moral, dos atos reprocháveis, do descaso pelos valores dignificantes que devem servir de roteiro seguro para a evolução. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Ah, sim, eu perdi sim. Nestes dias de complexas angústias, não são diferentes as aflições que necessitam da presença e do socorro de Jesus nos dias atuais. Muito complexa a nossa sociedade, a depressão, a angústia, a ansiedade, as doenças, os flagelos sociais, tudo isso trazendo uma série de perturbações comportamentais. Então, pode-se afirmar que são mais afligentes nesses dias, né, em razão das circunstâncias culturais e comportamentais alienantes. Todos esses fatores, porém, têm as suas raízes no cerne do espírito, resultado do seu atraso moral. Atraso moral. Não é necessariamente a cultura ajuda o indivíduo a evoluir, mas nós estamos na cultura de um planeta de expiação e prova. Não adianta ter uma cultura altamente avançada para um espírito pobre de conceitos, de conhecimentos, que não vai entender. Então há uma consonância entre esta cultura, esta sociedade e o grau de evolutivo dos seus habitantes. Ante a ausência dos afetos que linificam as aflições morais, dos desastres resultantes dos vícios e prisões emocionais, a figura inolvidável do Rabi faz muita falta aos deambulantes carnais. Ante a ausência dos afetos que linificam as aflições morais. Como passamos por expiações e provas, as nossas uniões, os nossos agrupamentos, nem sempre são harmônicos, afinizados, com os mesmos interesses, com uma ideologia de crescimento, de melhoria do planeta. Não, ainda os grupos são heterogêneos, são diferentes, interesses também diferentes. Incontáveis mulheres equivocadas e criaturas endemoniadas encontram-se necessitadas do seu amparo, cuja grandeza enfrentou a hipocrisia vigente em imorredouros testemunhos de afetividade. Assim como ele tratou das mulheres equivocadas daquele tempo, né, socorrendo-as, hoje também faz falta a sua presença física, né, porque ele está espiritualmente conosco. Então,
Incontáveis mulheres equivocadas e criaturas endemoniadas encontram-se necessitadas do seu amparo, cuja grandeza enfrentou a hipocrisia vigente com imorredouros testemunhos de afetividade. Ricos, como Zaqueu, e miseráveis, como todos aqueles que lhe buscavam o auxílio, enxameiam e movimentam-se sem norte ante a indiferença dos poderosos, não menos atormentados. Quantas saudades de Jesus, continua Joana de Ângeles. Refugia-te no amigo que não teve amigos e deixa que ele te encontre, que ele te conduza. Nada te perturbe ou confunda a tua mente em face da corrosão do materialismo dominador. Medita na sua vida, na vida de Jesus, de dedicação a todos os infelizes, que somos quase todos nós, e propaga-a, porquanto jamais, como na atualidade, Jesus necessita ser reconhecido para que a existência humana passe a ter sentido na sua imortalidade. Aqui está o caminho, a verdade e a vida. Como os benfeitores têm mostrado para nós as mãos cheias, né? As mãos cheias deste caminho. Que rebeldia é esta? Que dificuldade é essa que nós colocamos para seguir essa trilha, seguir esse caminho? Sendo o caminho a verdade e a vida, não tem dúvidas. Os outros caminhos são estradas que, digamos que estradas auxiliares, que ajudam, obviamente, as religiões, as filosofias, o espiritualismo, determinadas ONGs, etc., ajudam a caminhada. Mas elas têm os seus limites, elas têm um termo que consta do seu programa de atividade, né? Uma ONG tem uma finalidade, mas não abarca todo o planeta, não abarca as várias vidas como instituições. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, abarcando todas as vidas que nós já tivemos e teremos, né? Apontando o caminho que é o nosso Criador. Bom, como nós estamos aprendendo e exercitando, e felizmente o Espiritismo faz uma conexão entre o conhecimento e a prática, né, a prática da caridade, nós estamos aprendendo a sair do discurso de falar, e muitas vezes até nos incomodamos quando nós falamos para os outros, e aí a gente pensa, puxa vida, mas isso se aplica a mim também, não é? Quando a gente faz uma palestra e fala de alguma coisa interessante e nos questionamos, mas eu faço isso? E muitas vezes não fazemos. Por quê? Porque estamos aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, esta reflexão é uma provocação que convida o indivíduo a se tornar coerente. Opa, espera, eu tenho que ser mais coerente com o que eu estou falando. Eu preciso fazer mais do que eu estou falando, né? Então, obviamente que não fica num discurso vazio, que não leva a nada. Não, é uma provocação que cutuca, que mexe. Quantas vezes o indivíduo está fazendo entrevista no atendimento fraterno e ele escuta do assistido problemas que ele está enfrentando? Outras vezes ele está dando passe numa pessoa que ele fala, nossa, acho que essa pessoa que tinha que me dar passe. Nós nos pegamos nas nossas contradições, nas nossas incertezas, nas nossas fraquezas, nos nossos tormentos, como, ao mesmo tempo, concomitantemente, já conquistamos valores, desejo de melhorar, práticas de
amor, interesse pelos estudos. Então, nós estamos nos esforçando. Então, olha, vamos refletir mais, vamos buscar essa coerência sem se neurotizar, sem se colocar para baixo, se menosprezar. Transforma a autocrítica negativa numa crítica construtiva, positiva. Então, eu me toquei, eu me dei conta que eu estou pisando na bola aqui. Não, vou mudar então, eu vou passar a fazer uma coisa boa. Em vez de me criticar, me colocar no chão por causa dessa coisa chata, eu vou mudar, reverter e tornar uma coisa legal de crescimento. Muito obrigado a todos, tenham uma boníssima semana, boas reflexões durante a semana e nós fazemos uma oração agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade do estudo da obra de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco. Agradecemos aos nossos mentores de nos ajudar no entendimento, na harmonia de nossas casas, que nós todos possamos estar conectados com a espiritualidade superior para aprender a fazer o bem com os benfeitores espirituais. Que possamos agora, durante o sono físico, ser assistidos pelos benfeitores para nos levarem a trabalhos assistenciais na espiritualidade para aprendermos a ajudar mais. Obrigado, Jesus, benfeitores, e até a próxima semana. Boa semana para todos.